Então é isso. Hoje a gente finaliza o tópico envolvendo distribuições normais e, mais abrangentemente, os modelos contínuos do nosso curso de Teoria de Probabilidades, dando então início no próximo vídeo a distribuições conjuntas para variáveis bidimensionais. Na aula de agora que você está, a gente vai ver teorema do limite central para finalizar essa questão de normalidade, tá bom? Eu sou o Thiago Marum, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho e vem com a gente que a gente já te conta tudo. Vai! Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Eu vou pedir para vocês não deixarem de novo de deixar o seu like, os seus comentários, suas inscrições e divulgar para todo mundo que vocês tiverem aí conhecimento que gostam de teoria de probabilidades. Eu falei meio parecendo o Barros Filho lá, como é que é o nome daquele filósofo? O Clóvis, né? Eu vou deixar pra vocês, não sei o que, né? O Cortella fala meio assim. Se a gente desse aula de probabilidade como o Cortella, a gente tava ferrado. Ainda bem. Vamos tentar deixar o seu like e também. E não esqueça de se inscrever enquanto você que acessa o YouTube. O YouTube. Então é isso, gente. Ó, pedir para vocês o apoio de sempre. Muito obrigado. A gente está fechando hoje o nosso último tópico sobre modelos contínuos com um teorema muito importante. Eu vou mostrar para vocês uma faceta do teorema e que vai ser mais bem explorado lá em estatística, tá? Deixa eu passar já para nossa lousa digital. A conversa de agora não vai se alongar muito, porque a gente está, afinal, concluindo sobre isso e vai fazer um exercício para fechar com chave de ouro. Então, falando sobre o teorema do limite central, a gente estava naquele cenário que a gente tinha várias variáveis. Na aula passada, eu falei com vocês sobre somas de variáveis aleatórias, combinação de variáveis aleatórias. Eu até falei que a gente tinha umas propriedades de valor esperado e variância dessas somas, dessas combinações. E aqui é um caso específico, tá? Sejam x1, x2 até xn, uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Então, todas são independentes entre si e têm a mesma distribuição, com média μ e variância sigma quadrado. Isso é, com a mesma média e a mesma variância. Todas elas são assumidas como independentes entre si, com a mesma distribuição, com a mesma média e a mesma variância. E como elas poderiam ser diferentes? Bom, eu vou dar um exemplo aqui aplicado. A gente tem uma região no espaço em que você tem um determinado solo, e aí ele vai ter alguma substância química nele que você está interessado. Cada região ali daquele solo, você pode assumir, né, que é da mesma população, aquele é o mesmo solo na região que você está avaliando. Só que eu tenho a medição da quantidade de ferro, por exemplo, em um determinado ponto. Esse determinado ponto, quando eu vou lá e coleto, vocês vão ver em estatística isso mais, eu tenho alguma variação dos resultados, eles nunca dão exatamente o mesmo. Então eu tenho um x1 que é o valor de ferro que eu tenho naquele ponto. Muito bem, ele tem uma certa média, tem uma certa variância, mas é em um ponto. Aquela região toda tem outro ponto de ferro, que é a mesma variável x, quantidade de ferro, num ponto. Só que é um outro ponto, mas como veio da mesma população, tá, na mesma região zona, eu posso assumir que tem a mesma média e é, portanto, a mesma variância do que o primeiro ponto. E eu vou ter, por exemplo, n pontos em que eu tenho x1, x2, xn, variáveis aleatórias, uma para cada ponto, para cada medição, sendo que a média de todas elas e a variância de todas elas eu estou assumindo como sendo a mesma. Este é um exemplo aplicado do que seria esse x1, x2, xn, sequência de variáveis independentes, cada pontinho do espaço é independente do outro e com a mesma distribuição, com a mesma média e com a mesma variância. A gente não falou qual distribuição, então basta que sejam as mesmas, tá? E agora que vem a parte do teorema mesmo. Seja Sn a soma de x1 mais x2 mais xn, então se eu somar todas essas variáveis, então a variável Zn, que é dada por essa soma menos n vezes μ sobre raiz de n sigma quadrado, essa conta feia, converge em uma distribuição para Z.
que tem distribuição normal padrão com média 0 e variância 1. Olha só que interessante. Ele está me dizendo que se eu tiver várias variáveis do mesmo tipo, identicamente distribuídas, independentes, com a mesma média e a mesma variância, se eu somar tudo, e aqui é uma combinação linear com os coeficientes valendo 1, é uma soma x1 mais x2 mais x3, não valores multiplicando cada um deles. Esta soma, se eu pegar e este valor menos nmi, então subtrair n vezes a média de cada um, dividido por essa raiz aí de n sigma quadrado, essa operação, que é pegar alguns parâmetros e subtrair, dividir, somar tal, vai me convergir para uma normal padrão. Olha só que interessante. Eu posso ter variáveis das mais diversas formas, sendo que essa soma com essa zn converge para uma distribuição normal. E isso é muito, assim, inusitado no primeiro momento. Você tem variáveis de qualquer distribuição que, somadas nessas condições, convergem para uma normal padrão. Então é muito interessante usar a normal padrão nesses casos. Quando ela convergir, você tomar proveito, porque a padrão a gente viu, ela foi o tema das últimas 3 aulas, elas têm propriedades muito interessantes e é aplicada numa ampla gama de fenômenos, justamente por coisas como essa. Aqui no curso de Teoria de Probabilidades, a gente vai se ater a essa exposição com esse Z valendo essa fórmula aqui, tá? Você vai ver em estatística mais para frente, ou em um curso que envolva ali mais teoria de probabilidade a fundo, que existem outros desdobramentos do teorema do limite central com propriedades importantes. Lá em estatística, só para dar um spoilerzinho para vocês, quando a gente estiver falando de médias, a gente vai usar esse teorema muito bem. A gente vai usar bastante ele, porque em algum momento a média de amostras e coisas do tipo vai convergir para uma normal. E aí que vocês vão ver que o nosso curso aqui e esse esforço que vocês estão tendo, porque eu sei que a coisa está um pouco abstrata ainda por se tratar de um curso mais teórico, né? Mesmo aplicado com exercícios, ele não é implementação, ele não é ciência de dados, ele não é estatística, mas ele é a base de tudo. Vocês vão ver que realmente a gente deu todo o embasamento teórico para vocês entenderem de fato e aplicarem aí sim problemas práticos de dados usuais, né? Usar média, vocês vão ver que usar média é uma coisa muito comum quando você trabalha com dados de quaisquer tipos, né? Então, só colocando aqui que para o curso de probabilidade a gente está tendo essa versão mais reduzida do teorema, né? Uma das facetas dele, mas ele tem outras, várias outras, inclusive uma que é utilizada em estatística com muito mais, assim, frequência, tá bom? Ok. Feitas essas demandas, vamos para um exercício aplicado para ver como que usa isso em teoria de probabilidades, no contexto aí de uma disciplina de teoria de probabilidades para alguma faculdade, tá bom? Então, seja essa a soma de 16 variáveis aleatórias independentes, todas com distribuição uniforme e no intervalo 6 menos raiz de 3, 6 mais raiz de 3. Olha só, cada variável uniforme dessas teria que ter 2 parâmetros de entrada, o valor mínimo e o máximo, a gente já tem. Quanto vale aproximadamente a probabilidade de S estar entre 92 e 100? Muito bem, S é a soma dos valores das distribuições uniformes. O que eu preciso, primeiramente, dado que a gente vai usar o teorema do limite central, é descobrir o valor esperado e a variância de cada uma dessas distribuições uniformes. Então, para cada distribuição uniforme, o valor esperado de uma uniforme que é dada por 6 menos raiz de 3, 6 mais raiz de 3, vai ser A mais B sobre 2. Lembra que a gente definiu na aula de uniforme esse daqui como A, valor mínimo, né, do seu intervalo, e esse outro aqui como B, valor máximo do seu intervalo, e o valor esperado era A mais B sobre 2, justamente o ponto médio ali do intervalo. A distribuição está num patamar, totalmente distribuídas igualmente as probabilidades, e aí o ponto médio é o valor esperado. E esse ponto médio é dado pela soma do menor com o maior dividido por 2. Quando eu fizer essa soma, o raiz de 3 vai sumir, a gente vai ficar com 12 dividido por 2, que vai dar incríveis 6, certo? Meia dúzia. A variância de uma variável desse tipo, uniforme, com esses intervalos, a gente também viu, sem deduzir, é claro, mas com todas as propriedades para deduzir, quem quiser ou tiver interesse, seria B menos A, vou colocar aqui a forma mais analítica e aí a gente traduz, tá? B menos A ao quadrado sobre 12. Quando você fizer isso, B menos A
vai dar esse b, que seria esse valor aqui, o 6 vai embora, então vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3. Vai ficar 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado sobre 12. Se você fizer essa conta toda, você vai ver que este aqui ao quadrado vai ficar 3, o 2 ao quadrado vai virar 4, então o numerador vai virar 12, e portanto 12 dividido por 12 vai resultar em 1. Muito bem, então eu tenho para cada valor, para cada distribuição uniforme, uma média de 6, aí eu vou colocar só o valor numérico, então, média de 6 e variância de 1. Vamos colocar aqui, ó, média, eu falo uma coisa e escrevo outra. Média de 6, variância sigma quadrado igual a 1. Muito bem. Agora eu quero avaliar a soma que tende a uma normal, certo? Então, a soma vai ser dado por x1 mais x2 mais... aqui eu até fiz errado. x1 mais x2 mais 3 pontinhos, x16. Tem 16 variáveis. O que você quer é avaliar a probabilidade deste SN estar entre 92 e 100. Mas este SN, com algumas alterações, tende a uma distribuição normal padrão. Então a gente vai fazer as alterações no SN e vai fazer essa propriedade ser equivalente, tá? Se eu pegar, vamos colocar aqui, ó, vamos até pegar de cima, puxar ela para baixo. Deixa eu descer ela um pouquinho. Eu vou reescrever aonde tem SN, eu vou escrever ZN. E como que eu vou fazer isso? Bom, o ZN vai ser SN menos N vezes μ dividido por raiz de N sigma quadrado. É claro que como isso é o ZN, eu já vou colocar ZN aqui no meio. Muito bem. O que vai me importar agora são os extremos. Eu vou pegar aquele 92, agora sim, subtrair por... Deixa eu até colocar mais espaço aqui. Subtrair por N vezes μ. Então, N são 16 variáveis e o μ vale 6. Isso tudo dividido pela raiz de 16 que multiplica 1 ao quadrado. Que é 1, né? Na verdade, a gente já tinha feito variância, então 1. Tudo bem. E do outro lado eu vou fazer as mesmas operações, só que para o 100. 100 menos N vezes μ, que é 16 vezes 6, dividido pela raiz de 16 vezes 1. Então, a probabilidade do SN estar entre 92 e 100 é equivalente à probabilidade do ZN estar nestes intervalos horríveis. Eu juro de pé junto que se você fizer isto, e aí é um exercício montado para dar certo, esses intervalos aqui, ó, essa parcela aqui feia, vai retornar menos 1, é isso mesmo. Menos 1 e 1. Muito bem. E aí, bonito, né? Bonito. E aí, a probabilidade do Z estar entre menos 1 e 1 vai cair num problema de distribuição normal. Eu vou colocar ela de novo aqui para a gente só ter uma noção do que está rolando. É que a probabilidade que ele está me pedindo pode ser resumida, mesmo que provenha de distribuições uniformes, ela pode ser resumida a uma normal ZN, tal que ela tem a média 0, desvio padrão 1, e a probabilidade que ele me pergunta da soma daquelas distribuições uniformes é a mesma coisa que perguntar por esta área aqui, ó, pela probabilidade do nosso valor de ZN cair nesta área aqui, entre menos 1 e 1. Já tomando ali proveito da simetria que o Vinícius Castanho usou bastante nas aulas de exercício, eu vou colocar aqui que essa probabilidade de estar entre menos 1 e 1 é a mesma coisa que 2 vezes a probabilidade de ele ser maior que 0 e menor que 1, por exemplo. Já que a gente está trabalhando ali com uma determinada tabela que tem uma certa referência. Para esse caso aqui, esse termo entre 0 e 1 daria 0,341. Quando eu multiplico por 2, isso daria a incrível chance, probabilidade de 0,682. Isso é a probabilidade equivalente lá na ZN
da variável que ele perguntou. Mas, se ela é equivalente, eu posso colocar aqui um igual, né? A probabilidade do SN estar no intervalo pedido por ele, que é entre 92 e 100. Então, a gente volta para o nosso enunciado e, como ele pediu um valor aproximado, 0,682 é a mesma coisa que 0,68. Muito bem, matemática é o nosso forte. E, só para finalizar, deixa eu voltar aqui para vocês. A gente passou, então, por uma série de conceitos dos mais diversos e que envolveram distribuição normal. Na primeira aula, a gente apresentou a distribuição normal, a gente apresentou a notação dela com as suas funções densidade, probabilidade e propriedades de variância e média, que já são os parâmetros de entrada. A gente até comparou variáveis normais distintas, viu uma mais espalhada, uma mais condensada, a gente viu a padronização. Na aula seguinte dessa primeira de variáveis normais, a gente falou de 2 exercícios, sendo que o primeiro era mais direto e o segundo tinha condicionais nas probabilidades da normal. E, como sempre, tudo que a gente vem tendo de parte técnica, teórica, vai sendo acumulada nessa parte do curso. Então, foi tudo bem, espero eu, ter visto probabilidades condicionais naquele contexto. Na última aula, a gente começou a somar variáveis, até então independentes, das mais diversas maneiras, com a combinação linear de variáveis aleatórias, e isso aplicado ao caso normal. E na aula de hoje a gente arrematou com o teorema do limite central, cuja interpretação aqui está dada para x1 até xn, uma soma de variáveis ali, toda bem comportada nas condições que a gente viu agora, mas que tem desdobramentos importantes lá no caso da estatística, quando a gente estiver falando de amostras e populações, estimadores e tudo mais, cenas dos próximos capítulos. Por aqui a conversa de hoje, acho que foi essa. Eu estou muito orgulhoso aí de vocês terem chegado até aqui no curso, Vinícius Castanho também. Não deixem este vídeo com dúvidas, então coloca nos comentários a sua dúvida, baixa a apostila que está no site THM Estatística, cujo link está aqui em cima e na descrição desse vídeo. E aí você vai acompanhar tudo isso que a gente tem falado em vídeo pela forma que você achar mais adequado, tá bom? Lá no site a gente também tem uma lista complementar com exercícios, não tem por que não consolidar isso e ser feliz aí com essa teoria de probabilidades onde quer que você aplique ela, tá bom? No próximo vídeo a gente vai para finalização ali, o finalzinho do curso com variáveis 2D no contexto contínuo e foi isso. Foi um prazer estar com vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, valeu!